dia, pessoal. Que prazer estar de novo aqui com vocês nesse nosso canal. Que se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque é importante que a gente possa continuar, assim, que o YouTube entenda que esses nossos encontros, esses nossos compartilhamentos são importantes, né? Então, nós temos conversado sobre um tema que ele, na verdade, se encaixa um tema no outro por conta de que é bem assim mesmo. É complexo e se chama autocuidado. O autocuidado nada mais do que a gente se cuidar, né? Então nós temos trazido diversos temas que são componentes dessa trajetória, dessa trilha, desse fazer, que é assim, que a gente já está chamando de caixa de ferramentas, né? Para a gente acessar a ferramenta certa no momento oportuno, quando a gente precisa. Então é importante que a gente saiba. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu já tenho mencionado em outros vídeos, que é a questão da automedicação. Infelizmente, dá para dizer assim, o Brasil está entre um dos países que mais as pessoas tomam remédio por conta própria. Isso tem diversas razões, né? Então assim, fez bem para minha vizinha, ela tá lá com o mesmo problema que eu, melhorou, então eu também serve para mim, né? Então assim, isso é uma coisa muito comum e em qualquer canto do mundo a gente vê que existe. E o que é a automedicação, né? A automedicação é a gente tomar remédio por conta própria, né? Que pode até ter sido o médico que receitou em algum outro momento aquele medicamento, né? Então assim, é importante, eu tomei nota de alguns itens que são muito importantes nesta questão da automedicação. Primeiro deles, assim, né? O que é? Que remédio é esse? Para que ele serve? Como é que funciona? Por quanto tempo eu devo de tomar? Né? Então são perguntas que eu tenho que ter resposta, até eu me meter, começar a tomar, ou aceitar que alguém me oriente a tomar alguma coisa que não seja meu médico, ou alguém que seja uma pessoa que saiba do meu problema e que entenda da medicação, né? Então isso é muito importante. Então assim, o que é o remédio? Para que, como é que funciona, né? E por quanto tempo eu tenho que tomar? E como age a medicação, né? Isso a gente tem que ter conhecimento, de forma bem clara. Então assim, como usar a medicação com sabedoria? Uma primeira das coisas assim, que até eu estava no trânsito agora há pouco, escutando rádio, assim, é impressionante como é comum de ter remédios no rádio. As pessoas se informam pela internet, por assim, propaganda, no rádio, na televisão, por todo canto. É só a gente abrir, por exemplo, o telefone, o computador, já surge ali coisas milagrosas, assim, que curam isso, curam aquilo, curam não sei o quê. E a outra coisa também que é muito comum, a pessoa está usando chás e achar que chá não tem problema. Chá não, é uma erva, né? É incrivelmente importante isso. Nós podemos conversar num outro momento, só sobre chás. Que aí também entra a questão assim, de qual é a dosagem, como é que eu sei que dosagem é, né? Que eu devo de tomar. A outra questão, né? É vitaminas. As pessoas podem, não, é só uma vitamina, eu nem contei pro doutor que eu tô tomando. Escuta uma coisa, esta vitamina qual é? Né? Porque tem vitaminas que intoxicam, né? Depende da dose, depende. Ou outra coisa assim, que serve só para gastar dinheiro, não serve para nada. Fundamentalmente isso, né? Então assim, vamos lá. Drogas ditas que são ir atrás de propaganda, mesmo que muitos produtos sejam eficazes, muitos são perda de dinheiro. Mesmo que seja eficaz, né? E o desvio da atenção da pessoa de melhor usar aquela medicação. Então isso tudo são coisas importantes da gente estar informado, da gente saber, né? Então, vamos lá. O que é que compõe? Qual é a droga básica dessa medicação, né? Como é que ela age? Isso é uma das coisas. A outra situação, né? Como é que eu devo que quantidade qual é a dose que eu devo de tomar? Então assim, sempre estar muito atento ao rótulo, né? O nome com a prescrição, a quantidade de miligramas, a dose, né? Então isso é muito importante ler atenciosamente o rótulo da medicação. Eu me lembro de estar trabalhando e ser uma prescrição lá que a pessoa traz. Não, mas era muito pequenininha, era só 1 miligrama. E de repente é um remédio que a dose máxima é justamente isso, né? Então, assim, essa história tem que ser bem esclarecida. Né? A questão é essa, eu estou tomando por quê e quanto é que tem, e qual é a dose que deve de ser.
né? A outra coisa, assim, é muito incomum, assim, o remédio sempre tomar com meio copo d'água, né? Tomar o remédio de maneira que ir da posição sentada ou em pé, por conta da passagem no trato esofágico. É muito comum tomar um golinho d'água assim e já larga o comprimido e pronto, engoliu. Olha, cuidado, né? Isso também é uma coisa importante da gente prestar atenção. A outra questão, também muito importante, é assim, ó. Como é que eu guardo o remédio, né? Qual é a melhor maneira de guardar a medicação? Então, é importante, muita gente coloca no armarinho do banheiro, né, que não é o local apropriado, por conta da temperatura, por conta da umidade, por conta de vapores. Então, é importante também a questão da gente prestar atenção como é que eu guardo. E o que diz aqui? Não deixar muito na luz, não deixar muito no calor, tem medicamentos que precisam ficar resfriados, né? Então, assim, ó, isso tudo tem importância, né? A data e o prazo de validade é outra situação extremamente importante. De novo, nós vamos lá para o frasquinho, para a caixinha, para o vidro, para o rótulo. Qual é a data de validade, né? De modo geral, os medicamentos, a medicação tem 2 a 3 anos de validade, né? A outra coisa também, qual é o nome da droga, né? O que é a droga? Por exemplo, assim, Novalgina é dipirona. Então, a droga básica é dipirona, o remédio é dipirona. Então, assim, ó, procurar o genérico, né? Sempre. E aí também, além do que, tu vai estar tendo certeza que está tomando a medicação. E também o seguinte, tem a questão do valor, né? É muito comum a gente ir chegar numa farmácia e o genérico tem um valor e o outro remédio não, né? O outro nome, o nome fantasia, vamos dizer, né? Então isso é muito, assim, são detalhes que são importantes da gente levar em conta, né? E assim, ó, remédios, por exemplo, que são vale para muitas, tem tais e tais componentes. Isso não está adequado. Porque, por exemplo, se eu preciso para um sintoma e aquela medicação tem 3 ou 4 componentes, eu posso estar tendo para efeitos que eu nem precisaria, porque eu não preciso daquela droga que faz parte desse medicamento. Então, assim, ó, é muito importante que a gente veja que não seja para diversos. Qual é o remédio que serve para dor de cabeça, para cãibra, para cansaço, para depressão, né? Então, assim, ó, isso é propaganda. E, além de tudo, tem a questão da pessoa, todo medicamento pode ter efeitos colaterais. É muito importante que a pessoa se certifique de que aquele medicamento tem a droga que é a que eu quero, a que eu preciso. Então são todas assim, ó, situações que são detalhes que podem ter muita importância. Por exemplo, se a pessoa está grávida ou se a pessoa está amamentando, será que ela pode tomar? Né? Isso também passa para o leite, passa para o bebê. A outra questão é assim, ó, a pessoa com doença crônica que já toma uma série de medicamentos, será que isso aqui já não interage com algum que eu estou tomando ou anula o efeito daquele que eu estou tomando? Isso tudo tem que ser levado em conta. Por essa razão, estas razões, que é muito importante que a pessoa, se ela vai tomar remédio sem receita médica, ela preste atenção nessas questões todas. A outra questão é assim, eu vou aproveitar aquele remédio que me serviu tanto daquela vez, mas será que agora o que eu estou sentindo tem a mesma causa? Né? Então é importante isso também. O prazo de validade, as indicações, a dosagem, qual é a droga específica, o conhecimento de todos os detalhes do que aquilo ali implica. Então, assim, são situações bem comuns do dia a dia da gente e que fazem uma enorme diferença. Eu acho que a gente, quando começou até nas primeiras vídeos do nosso canal aqui, eu sempre lembro uma coisa que um mestre lá do tempo que eu estudei medicina, ele falava muita coisa assim. Primeiro de tudo, uma coisa que a gente nunca esquece, assim, né? A clínica é soberana. O que o paciente está sentindo. E a outra questão é assim, ó, todo remédio, ele tem consequências. Ele poderá ter consequências, né? E a saúde é muito complexa. É extremamente simples e complexa. Pode ser,
né? Porque, por exemplo, assim, ó, com algumas situações bem domiciliares, bem ao alcance da minha mão, eu posso estar tratando tanta coisa, melhorando tanta coisa. Por exemplo, quando a gente viu a questão da dor, uma compressa quente, um exercício, uma meditação, um relaxamento, né? Uma técnica, e tem tanta coisa. É muito interessante, é apaixonante e vamos continuar nos cuidando. Tá certo, pessoal? Então hoje, automedicação. Quando for tomar um remédio, veja lá para que serve, quais são os detalhes todos que está no rótulo, quanto tempo eu devo de tomar, qual é a dose, será que eu posso tomar, esse aqui não combina com o outro que eu estou tomando, né? Então é esse jogo de coisas, esse jogo de informes que a gente, é simples, né? É muito detalhe e não é, por conta de que, assim, ó, eu tenho que estar assim, consciente dessas situações. Quantas coisas bem graves, e particularmente na pessoa de mais idade, é a questão da esofagite por causa do uso da medicação, né? Então, não tomo água, só tomo água aquela quantidade ali para tomar o remédio. Que quantidade é essa? Uns goles, né? Então, assim, aí o remédio fica parado, não desce, fica parado, causando problemas, porque também existe na pessoa de mais idade uma diminuição da mobilidade, do trânsito, né? Do esôfago. E assim como das cordas vocais, assim como, enfim, isso aí é outro assunto, mas é muito importante porque é flacidez muscular. Tá certo, pessoal? Se vocês acham que esses nossos assuntos interessam, se acham que pode ajudar alguém, já se torne também um que passe adiante o conhecimento. Muito obrigada da atenção e até o próximo, tá? Que já estou pensando no que fazer. Um beijo.